A sabedoria esquecida da Atlântida. O legado de uma civilização perdida. Parte 1. O chamado das profundezas. Em algum lugar entre a lenda e o eco do tempo, repousa uma história que nunca deixou de pulsar. Um continente afundado. Uma civilização avançada. Um povo que dominava energias, saberes e conexões que hoje apenas sonhamos em compreender. Seu nome atravessou os milênios como um sussurro. Atlântida. Desde os escritos de Platão até os relatos ocultistas do século XIX, a Atlântida se tornou mais do que uma hipótese arqueológica. Ela se tornou um símbolo de sabedoria perdida. Mas, e se não for apenas mito? E se Atlântida realmente existiu? E mais ainda, se sua sabedoria ancestral estiver apenas adormecida, aguardando o momento certo para despertar? Parte 2. O relato de Platão e os ecos da verdade. Em seus diálogos Timeu e Crítias, o filósofo grego Platão descreve Atlântida como uma poderosa civilização que existiu 9.000 anos antes de sua época. Uma terra de riqueza, tecnologia, espiritualidade e organização social avançada. Atlântida era regida por leis cósmicas. Seu povo tinha conhecimento sobre os elementos, sobre astronomia e sobre a alma humana. Mas a arrogância cresceu. Os atlantes se afastaram da harmonia universal. E então, diz Platão, em apenas um dia e uma noite, Atlântida foi engolida pelas águas. Seria esse relato uma alegoria moral? Ou a memória de um fato real? Diversas culturas falam de civilizações que desapareceram em grandes dilúvios. Dos egípcios aos maias. Dos hindus aos babilônios. Uma repetição de histórias. Um padrão. Ou fragmentos de uma única memória ancestral. Parte 3. Sabedoria ancestral e conhecimento perdido. Os ocultistas do século XIX e XX, como Helena Blavatsky, Rudolf Steiner e Edgar Cayce, afirmaram que Atlântida era real. Segundo Cayce, os atlantes tinham tecnologia capaz de manipular cristais gigantes, energia vibracional e levitação magnética. A medicina atlante tratava o ser humano como um ser de múltiplos corpos. Eles compreendiam a interação entre emoção, mente, espírito e matéria. A arquitetura utilizava formas geométricas sagradas, alinhadas com os fluxos da Terra e do cosmos. A espiritualidade não era separada da ciência. Era sua base. Tudo isso soa como ficção? Mas, e se for apenas memória mal interpretada? Em ruínas antigas espalhadas pelo mundo, em Göbekli Tepe, Puma Punku, Baalbek, há marcas de uma engenharia que não conseguimos replicar hoje. Quem nos garante que não são resquícios da Atlântida? Ou de civilizações irmãs? Parte 4. O afundamento e o legado. A tradição espiritual diz que Atlântida caiu porque rompeu o equilíbrio. Usou sua sabedoria para dominar, não para servir. E foi esse desequilíbrio que atraiu o cataclismo. Um enorme dilúvio, um deslocamento de placas, talvez até um choque cósmico. E assim, o continente afundou. Mas não tudo se perdeu. Sobreviventes teriam migrado para o Egito, para as Américas, para a Europa. Levaram fragmentos de conhecimento. É por isso que vemos pirâmides em tantos lugares do mundo. É por isso que tantos povos falam de deuses que vieram do mar, trazendo luz e saber. A Atlântida pode ter afundado fisicamente, mas sua alma permanece viva em mitos, símbolos e estruturas esquecidas. Parte 5. As chaves escondidas no tempo. Existem chaves, pequenas pistas, deixadas para nós. Elas estão nas geometrias sagradas, nos alinhamentos astronômicos, nas tradições orais de povos antigos. Os mapas de Piri-Reis mostram terras antes do degelo antártico. Os Dogons da África conheciam a estrela Sirius B antes da astronomia moderna. São ecos de um saber muito antigo. Um saber que não surgiu por acaso. Talvez estejamos hoje vivendo exatamente o mesmo dilema atlante.
Tecnologia sem sabedoria. Avanço sem ética. Ciência sem espírito. E talvez, apenas talvez, o legado de Atlântida esteja retornando, para que possamos escolher diferente. Parte 6. O retorno da sabedoria. Atlante. Muitas tradições esotéricas dizem que estamos no fim de um ciclo e que, quando a humanidade estiver pronta, a sabedoria Atlante voltará. Não como um continente emergindo do mar, mas como consciência desperta. Já vemos esse movimento. A busca por cura holística. A redescoberta do som, dos cristais, das meditações profundas. Talvez você mesma, ouvindo agora, sinta isso. Um chamado que vem de dentro. Como se algo antigo em você estivesse despertando. E se essa memória fosse real? E se você fosse uma das guardiãs dessa sabedoria? E se a Atlântida ainda vivesse em você? Parte 7. Conclusão. A luz sob as águas. Atlântida pode ter sido mais do que um lugar. Pode ter sido um estado de consciência. Um momento da humanidade em que vivíamos em harmonia com a terra, com o céu e com o espírito. Talvez não devêssemos perguntar se Atlântida existiu. Mas como fazer com que ela exista de novo, dentro de nós? A sabedoria antiga não desaparece. Ela mergulha e nos espera, como um farol sob as águas, como um coração que nunca deixou de bater. À medida que as águas do tempo fecham novamente o véu sobre a Atlântida, ficamos com mais perguntas do que respostas. Mas talvez seja esse o verdadeiro legado da Atlântida. Não uma cidade de pedras, mas uma semente de sabedoria plantada em nosso espírito. Uma memória antiga que pulsa em nosso sangue. Uma melodia esquecida que às vezes ainda ecoa em nossos sonhos. A Atlântida talvez nunca tenha sido apenas um lugar. Talvez sempre tenha sido um estado de consciência. Uma lembrança do que fomos e do que ainda podemos ser. Deixe que o chamado da Atlântida ressoe em seu coração. Medite sobre o que ouvimos aqui hoje e prepare-se, porque nossa jornada pelos mistérios do mundo está apenas começando. Se este mergulho nas águas da sabedoria tocou sua alma, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem também busca recordar. Nos vemos na próxima aula, onde cruzaremos os céus do Peru para decifrar os enigmas das linhas de Nazca e a linguagem dos deuses. Até lá, que a sabedoria dos antigos guie seus passos sob a luz da lua.